Então, agora a gente vai aprender tabela dinâmica e nós estamos no livro, na página 78 do livro, Excel Avançado. Eu vou fazer a leitura aqui para que a gente possa entender. Antes de mais nada, para que a gente a atividade proposta do livro do Excel, livro do Senai, precisa ter essa planilha, que é a planilhinha que está na página 68 do livro. Né? Só retornar um pouquinho o livro, na página 68 foi digitada essa planilha, que é o que eu vou demonstrar aqui. Ó, né? Diminuir um pouco o zoom. Se alguém tiver com alguma dificuldade ou não estiver entendendo o que eu estiver comentando, a qualquer momento pode interromper para que a explicação fique clara, o entendimento. Tabela dinâmica é um recurso muito, muito importante no Excel. Ele, como eu costumo brincar com vocês, né, em sala de aula presencial, eu falo que a tabela dinâmica canta, assovia e chupa cana. Ou seja, muita coisa para a gente, né? Faz coisas que com o Excel sozinho, as fórmulas a gente não consegue fazer, são os cruzamentos. Então é muito bacana. Então a gente precisa dessa que está no livro, que eu digitei e que eu já mandei para e-mail, tanto dos alunos que faltaram na aula hoje, como para os alunos que estão presentes aqui na aula remota. Bom, voltando para o livro, já disse a planilhinha que a gente vai usar para fazer esse exercício. Voltando para o livro, na página 78, finalzinho ali da página 78. Fala o seguinte aqui, ó. Todo mundo está me escutando direitinho? Tá... Sim. Eu vou dar sequência. O recurso de tabela dinâmica é muito útil para a confecção de relatórios com base em dados, permitindo, com uma simples movimentação de campos, que as informações usem de maneira a retornarem muitas respostas para análise e elaboração de relatórios. Então, uma das coisas importantes é que para fazer tabela dinâmica, além dela fazer muita coisa, é fácil trabalhar com ela. Não é igual índice, corresp, aquelas funções bem difíceis que o pessoal se confunde. É fácil, aqui, clicou e ele está fazendo. Eu vou mudar um pouquinho, talvez, aqui para a minha imagem, para que vocês consigam me ver no momento que eu estou fazendo a leitura. Deixa eu mudar aqui, interromper um pouquinho e compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Ver se vocês estão me vendo. Todo mundo está me vendo? Sim. Sim. Então, eu vou juntamente com vocês. Então, ele fala assim, ó. Outra coisa importante, para que vocês, quando vocês forem na entrevista, e vocês não fiquem, nossa, isso que está perguntando. Então, às vezes, eu até a forma como eu falo, eu não quero que confunda vocês, porque eu falo só tabela dinâmica. E o nome correto é relatório de tabela dinâmica. Então, você vai para uma entrevista. Aí o professor fala só tabela dinâmica. Vamos aprender tabela dinâmica. Aí chega na entrevista, o entrevistador te fala assim, você sabe fazer relatório? Eu falo, nossa, relatório, eu não aprendi isso. Relatório, será que é alguma coisa diferente? Será que eu não sei fazer? Não. Tudo que nós vamos aprender aqui é o relatório de tabela dinâmica. Tudo bem? Sim. O que a gente vai aprender é relatório de tabela dinâmica. Vamos aprender. Então, vamos prosseguir. Estou agora na página 79 do vosso livro. Pessoal, só uma perguntinha. Eu, como professor, preciso de um feedback. Tá claro para vocês? Tudo bem até agora? Sim. Tá. Que bom. Qualquer dúvida, eu estou aqui como um facilitador para você usado aí desse módulo que a gente tem agora, que seria relatório e tabela dinâmica, tá bom? Facilitador para que vocês possam aprender. Página 70.
Exemplo 4. Utilizando os dados do capítulo anterior, que foi a planilhinha do Excel que a gente digitou e está disponível no e-mail de vocês, utilizando os dados do capítulo anterior para criar relatório com o uso da tabela dinâmica, podem ser realizados os seguintes procedimentos. Criar um novo arquivo com o nome relatório de tabela dinâmica, ou seja, aquele arquivozinho que a gente acabou de digitar, o arquivozinho do Excel, vocês salvam ele com o nome relatório de tabela dinâmica. Copiando os dados, copiando a base de dados para a planilha no arquivo, ou seja, é o arquivozinho que a gente tem. E ele fala o seguinte, deixa eu tirar minha tela agora. Agora nós vamos novamente para o Excel agora. Agora eu vou compartilhar a tela do Excel com vocês. Pronto. Então, eu tenho o meu arquivo. O nome eu não dei igual ao livro. O nome eu dei aqui, ó, arquivo base para a tabela dinâmica. E o livro pede para a gente dar o nome relatório de tabela dinâmica. Esse nome não é tão importante. Então, você dê um nome que identifique. Se você puder dar um nome que está no livro, melhor. Relatório de tabela dinâmica. Mas esse nome aí não importa tanto. Depois que você digitou, todo mundo está enxergando minha tela do Excel, certo? Uhum. Depois que você tem sua base de dados e você já salvou o arquivo, deixa eu abrir isso. Eu acho que eu não estou com aquele programinha do Zoom It. Deixa eu ver se eu acho o programinha do Zoom It. Só um minutinho. Que eu deixei ele. Se eu demorar muito para achar, eu vou deixar. Ver se eu acho o programinha. Eu não vou achar aquele programinha que eu circulo com a coisinha quadradinho. Lembram? Acho ele para a próxima aula para me usar ele. Eu queria usar ele aqui agora e não estou de posse dele. Bom, tendo o arquivo digitado, a gente vai prosseguir. Eu vou passar para a página 79, item 2. Para criar o relatório, deixar o cursor dentro da tabela e clicar na guia inserir e no botão tabela dinâmica. Então, o que ele quer dizer? Só presta um pouquinho de atenção. Você não precisa selecionar a tabela inteira. Se você clicar em qualquer célula, igual eu estou clicado aqui, por exemplo, no C11, cliquei em uma célula da minha tabela, já é o suficiente. O Excel sozinho, no momento de eu mandar a tabela dinâmica, ele vai sozinho selecionar todas as células que estão em volta dessa célula que eu selecionei. Tudo bem? Sim. Então, clica para mim aí da sua tabela. Clicaram? Depois, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no inserir. E depois que você clicou no inserir, você clica aqui, ó, tabela dinâmica, o primeiro itemzinho do grupo, né, chamado tabelas. Você clica em tabela dinâmica. Eu já cliquei no meu. Ele abriu essa telinha. Todos estão enxergando. Repara que ele selecionou aqui o intervalo de A1 até o F37. Ele fez essa marcação. Apesar de eu ter selecionado o C11, ele sozinho selecionou para mim a tabela inteira. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, ele explica aqui no livro, ó, não é necessário selecionar a tabela, pois ele identifica automaticamente toda a base de dados em volta da tabela selecionada. O local do relatório será em uma nova planilha. Então, aqui, ó, você pode criar o teu relatório de tabela dinâmica, caso você queira. Deixa eu tirar aqui o zoom. Caso você queira, você pode criar o relatório aqui do lado da onde está a base de dados. Mas para ficar mais organizado, aqui, ó, nós vamos manter ele criar uma nova planilha. Tá
vendo? Ó? Criar o relatório em uma nova planilha. Mas a gente poderia escolher uma planilha existente, que já existe, que pode ser inclusive essa, onde está a minha base de dados, e gerar o meu relatório aí. Tudo bem? Ele vai criar uma planilhinha nova aqui embaixo, ó. Quando eu estou dando zoom, tá vocês aí? Não tá vendo não. Eu estou dando zoom na tela, não está ficando grandão? Está ficando do tamanho normal? Sim. Puxa vida, é bom saber. Aprendendo a usar essa ferramenta. Então, eu estou achando que está melhorando, mas não está. Então, aqui do lado, entre o nome da planilha e esse maisinho, ele vai criar uma planilhinha nova para a gente. Tudo bem? Vou clicar em OK. Vou clicar em OK. Pronto. Tá vendo? Na realidade, essa aqui, a planilha 2, é a planilha do meu relatório de tabela dinâmica e a planilha 1 é minha base de dados. Então, vou até trocar. Na planilha 1, eu vou mudar o nome para base de dados. Base de dados. E essa planilha 2, essa sim é o meu relatório de tabela dinâmica. Ó. Tab dinâmica. Como eu estou gravando, caso vocês precisem, depois vocês conseguem dar uma olhada no vídeo que eu vou gravar. Tudo bem, pessoal? Então dá para assistir novamente, caso precise. Então, eu vou puxar a base de dados aqui para a esquerda, vou clicar e arrastar. E o relatório de tabela dinâmica, aonde eu vou fazer, é que vai estar aqui à esquerda, à direita, né? Até aqui, tá claro? Sim. Então vamos prosseguir. Então ele fala assim, ó. Certificar-se, item 3 da página 79. Certificar-se de que as informações são iguais à figura 47 e clicar em OK. A figurinha 47 mostrou, né? Que ele pegou ali. Estou lendo o livro, tá? Que ele pegou da célula A1 até o F37, foi isso que apareceu pra gente. E tá marcada a bolinha ali numa nova planilha. E aí você clica em OK. Observação. Finalzinho da página 79. Ao lado do botão Tabela Dinâmica, existe o botão Tabela Dinâmica Recomendadas. Clicar neste botão. É que ele pediu, aqui na hora que a gente fez, tinha esse botão aqui, ó. Ele pediu no livro para a gente clicar nessa. E nós clicamos nessa daqui. Não tem problema, tá bom? É porque recomenda, baseado nos nossos dados, tenta interpretar os nossos dados e escolher qual que seria uma tabela dinâmica para a gente. A gente clicou nessa aqui, tabela dinâmica. Só foi essa observação que ele fez. Agora eu estou na página 80 do livro. Lembrando que a qualquer momento, se tiver alguma dúvida, é só fazer a pergunta. Ele fala aqui, se a gente tivesse clicado na tabela dinâmica recomendada, ele fala que o Excel, o Microsoft Excel 2016 analisará os dados e apresentará algumas recomendações de relatórios disponíveis para esses dados. Tá? Vamos para o item 4. Assim é criada uma nova planilha por duas barras. Ó, as barras, uma nova planilha, não foi que eu dei o nome? Ele criou uma planilhinha 2 e a planilha 1 era essa daqui, que eram os dados que eu digitei. Então ele criou uma nova planilha com duas barras. A primeira barra é essa barra aqui. Quando eu movimento o mouse, vocês enxergam, né, pessoal? Sim. Então a primeira barra é essa e a segunda barra é essa daqui. Tudo bem? Tudo. Ótimo. Então, item 4, página 80. Assim é criada uma nova planilha formada por duas barras. Essas duas barras eu acabei de explicar para vocês que barras eram essas. As quais serão
para montar o relatório de tabela dinâmica. A figura 48 do livro, ele mostra a primeira barra. Ou seja, a figura 48 do livro é essa aqui, passando com o mouse na tela do Excel. A segunda barra é a da figura 49. A figura 49 já está na página 81 do livro. É a dos campos que representa os dados da tabela. Tá vendo? Ó? A segunda barra é a barra dos campos, ou seja, esses campos significam os títulos. Ó. Região, setor, vendedor. Região, setor, vendedor. Então, essa segunda barra representa as colunas dos nossos dados. Até aqui, tranquilo? Sim. Ótimo. Então, a figura 49 é a dos campos que representa os dados da tabela. Voltei para a página 80. Ao mover para os quadros abaixo, será realizado o cruzamento dessas informações para que seja gerado o relatório. Ó, nós temos 4 aqui, ó, filtros, colunas, linhas e valores. A gente pode clicar, presta atenção aqui, ó, olha que fantástico, ó. Eu posso clicar, manter o botão em região e eu posso arrastar ele ou para cá, não vou soltar. Não vou soltar o botão, arrastar para cá, posso arrastar para cá e para cá. Mas antes de fazer isso, eu vou explicar para vocês o que significa cada um dos itens aí. Filtros, né? Filtros, colunas, linhas e valores. Mas é só isso. Então, esses cruzamentos é que não dá para fazer no Excel sem usar a tabela dinâmica. Cruzar uma informação com a outra. Essa é a parte fantástica do relatório de tabela dinâmica. Até aqui, tudo bem? Sim. Sim? Tá bom. Então, eu vou dar continuidade. Eu estou indo aqui para o finalzinho aqui da página 81 do livro. 81. A seguir, são listados os significados de cada campo. Nós temos os campos filtros, colunas, linhas e valores. São esses campinhos aqui, ó, que o livro está comentando. São esses campos que eu vou explicar agora para vocês. Lembrando que daqui a pouco a gente vai fazer quase uma horinha que a gente está na aula aqui. Daqui a pouco eu vou dar só um intervalinho, mesmo intervalinho que a gente tinha, para não ficar muito cansativa a aula. A gente vai dar uma pausazinha depois que eu terminar até um determinado ponto aqui. Aí eu vou dar uma pausazinha de uns 15 minutos, tomar uma água, dar uma... E aí, depois de 15 minutinhos do relógio, a gente vai voltar. Tudo bem? Tá. Tudo bem. Tá bom? Para não ficar muito cansativo. Então, vamos lá. Livro 81. Filtros. O que significa esse itemzinho chamado filtros aqui? Quando é que eu vou puxar a informação daqui de cima, vou apertar o botãozinho do mouse, o botão esquerdo do mouse, manter pressionado e arrastar para filtros? Vamos ver? Vai explicar. Como o próprio nome sugere, todos os que forem movidos para este quadro terão as suas informações agrupadas com a opção de deixá-las pré-determinadas de acordo com a necessidade. Então, resumindo, ó, presta um pouquinho de atenção aqui e eu vou chamar vocês, ó. Esse filtro não tem nada aqui em cima, não é isso? Tem alguma coisa aqui em cima na linha 1 e linha 2? Não, não tem. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, pegar região ou setor, vou pegar o setor. Não façam. Nesse exato momento eu quero só que vocês prestem atenção. Vou pegar o setor, arrastar e vou soltar em filtro. Olha o que vai acontecer aqui, ó, quando eu soltar. Vou soltar aqui, ó. Tá vendo? Apareceu já agora um filtro no qual as informações do meu relatório eu posso filtrar e elas não vão aparecer tudo, aparece só o que eu quiser. E como é que eu aplico o filtro? Eu aplico o filtro assim, ó. Se eu quiser selecionar mais de uma opção, eu tenho que marcar aqui, ó, vários itens. Se eu não marcar esse checkbox, eu não consigo selecionar 2 itens, ó. Então, ó, marquei
cliquei o checkbox e agora ele está me mostrando, vai me mostrar no meu relatório, quando eu tiver puxado mais informações para outros quadros, ele tá, nesse exato momento ele está me mostrando de tudo que eu tenho. Se eu quiser que ele me mostre somente, por exemplo, me mostra no meu relatório, eu só quero ver brinquedos e só quero ver produtos eletrônicos. Nesse momento, quando eu der OK aqui, ó, meu relatório que eu não fiz ainda está filtrado para mostrar daquele montante todinho de dados que tem 37 linhas, só vai mostrar as linhas que sejam brinquedos e produtos eletrônicos. Tem alguém que não está entendendo? Perfeito. Imagino que todo mundo esteja entendendo. Então vou voltar para que ele possa mostrar todos os dados novamente. Ó. Clico aqui, está mostrando todos os dados e eu clico em OK. Até aqui, imagino que vocês tenham entendido. Então, o campo que eu quiser aplicar filtro, eu passo o campo para o quadro filtro. E aí eu vou poder aplicar filtro futuramente no meu relatório. Agora eu vou explicar o que seria coluna. Quando que eu puxo um título aqui de uma coluna para o quadro coluna. Por exemplo, vamos lá. Estou no livro de novo. Os campos movidos para este quadro, que é o de quadro de colunas, terão suas informações dispostas em coluna na minha tabela dinâmica, no meu relatório de tabela dinâmica. Então, vou dar um exemplo. Vou puxar, por exemplo, o vendedor aqui, ó. Cliquei, mantive pressionado o botão e vou arrastar o mouse para a coluna. Repara que ele mostrou todos os vendedores em colunas, tá vendo? Estão enxergando o que ele está mostrando em coluna? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês fazerem, tá bom? Então, por enquanto, eu quero que vocês só prestem atenção. Não precisa fazer nesse momento. Então, arrastar o campo vendedor para a linha, olha o que acontece, ó, vou tirar de coluna o vendedor e vou marcar em linha. Então, se eu puxar a informação para a coluna, as informações são mostradas em coluna. Se eu puxar a informação para a linha, é mostrado uma embaixo da outra, igual vou ler no livro agora. Ó. Os campos movidos para este quadro, ou seja, o de linha, terão suas informações dispostas em linha na tabela dinâmica. Então, isso aqui já é a minha tabela dinâmica. Tem alguém que não está entendendo? Se não tiver, se manifeste. Então, é isso. Ó. Então, eu posso mudar para a coluna. Você viu que é fácil, pessoal? Só clicar e arrastar. Ótimo. O último. Para a gente, inclusive, fazer depois um intervalinho. Eu vou pedir para vocês praticarem, e depois que praticar para não ficar fora, aí a gente faz um intervalinho. Todos os campos que forem movidos para este quadro serão calculados automaticamente. Então, se eu pegar um campo desse daqui e puxar para o quadro valores, ele vai fazer a soma automaticamente daquele campo. Obviamente, se eu puxar um campo, por exemplo, vendas e metas, ele é número. Então, se eu puxar ele para valores, quer ver? Ó, vou puxar aqui, ó, vendas para valores. Ele vai somar todas as vendas por vendedor. Eu tenho um vendedor e tenho o valor da venda. Então, ele já somou, tá vendo? Ó? O total de vendas do Bruno deu isso. Daquela planilhinha nossa, que tem 37 linhas, o total de vendas do Bruno deu isso, o total de venda da Carla Oliveira deu isso, o total de vendas da Flávia deu isso e o total de vendas da Juliana deu isso. Por que ele fez? Porque é número, ele conseguiu somar. Se eu não puxar um campo que é número, ele não consegue somar. Por exemplo, como é que eu posso puxar região para valores? Ele não vai somar região. Aí, em vez de somar, ele conta, que é o que fala aqui no livro. Ó. Vou dar uma lida no livro. Ó. Todos os campos que forem movidos para este quadro serão calculados automaticamente. O Microsoft Office 2016 irá aplicar a função soma. Foi o que ele fez, tá vendo? A função soma. Esse soma apareceu sozinho aqui, ó. Função soma para valores numéricos. E o conte que ele vai contar
Ó, na página 82, para valores alfanuméricos, ou seja, se eu puxar, por exemplo, um campo que não é número, vou fazer isso para vocês poderem ver. Vou voltar o vendas para cá e vou puxar, por exemplo, região. Vou puxar região, não, vou puxar setor. Tá vendo? Ele contou. O Bruno Júnior tem 6 setores. Contagem de... Ele mostra aqui, tá vendo? Porque ele não conseguiu somar. O setor é um texto. Ele não consegue somar. Setor... cadê os setores que são aqui? Só para mim poder ver. Ó. Ele não conseguiu pegar vestuário infantil mais outro vestuário infantil mais casa, quanto que deu? Não dá. Então ele conta. Então, cada um, se você notar, ó, cada setor tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que no relatório eu puxei, conta para mim o setor por vendedor. Cada vendedor, quantos setores tem para cada vendedor? Então ele falou, tem 6, ó. Bruno Júnior tem 6 setores, Carlos Oliveira tem 6. Pessoal, ficou claro? Sim. Eu queria agora que vocês testassem. Puxa para mim esses setores do jeito que eu deixei. Deixa o setor em filtro, deixa o vendedor em coluna. Depois, se você quiser brincar, puxar o vendedor para a linha, puxa o vendedor para a linha. Olha lá como apareceu, tá vendo? Ó? Puxei o vendedor para a linha, ele apareceu em formato de linha, tá vendo? É só arrastar. Ah, eu fiz errado. Vai brincando. Na brincadeira você também vai aprendendo como é que trabalha com o relatório de tabela dinâmica. Lembra desse nome, relatório de tabela dinâmica. Porque tudo que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer é um relatório. Isso aqui já é um relatório de tabela dinâmica. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para ficar melhor para vocês poderem enxergar direitinho. Tá vendo? Aqui nesse relatório eu posso aplicar filtro, ou seja, ele me mostrou aqui de todo mundo. Se eu quiser mostrar somente do setor brinquedos e vestuário infantil, ok. Então agora meu relatório está aplicado o filtro e esses dados que eu estou enxergando do Bruno Júnior e Juliana Torres é referente somente ao setor brinquedos e vestuário infantil. Vou mostrar todo mundo de novo. Ok. Tudo bem, pessoal? Eu vou pausar a gravação agora para não gravar o que a gente vai falar agora em diante. Vou deixar vocês brincarem um pouquinho. Eu quero que vocês brinquem antes da gente fazer um intervalo. E eu vou estar disponível para ajudar caso alguém tenha alguma dúvida. Tá bom? Vou pausar aqui, ó. A gravação já deu 27 minutos de gravação.